Meu nome é Márcia Batistella, tenho 30 anos e eu sou decoradora. Eu era, assim, bem desprezada pela minha mãe. Ela não percebia que ela era dessa forma, tanto é que ela era, assim, só comigo. Ela achava que ela estava me educando, mas muitas das vezes nos nervosismos dela, ela me jogava no chão, pisava o pé na minha garganta, parecendo que ela queria que eu morresse de tanta raiva que ela tava de mim. Pegava a minha cabeça e batia na parede, parecendo que queria que a minha cabeça explodisse. Tanto é que uma vez eu olhei pra ela e eu falei assim: mãe, parece que qualquer hora a senhora vai me matar desse jeito. Então, assim, eu cresci com esse ódio, né, com essa raiva dentro de mim. Eu achava que eu era adotada. Por várias vezes eu subi no guarda-roupa procurando documentações que provassem que eu não era filha dela. De tão desprezada que eu me sentia. Às vezes eu olhava pra ela e eu falava assim: eu acho que eu só vou ter valor pra senhora quando eu estiver dentro de um caixão. Um dia, a gente conheceu uma membro da igreja e ela sempre fazia convites para minha mãe. A minha mãe não tinha muito interesse, né? Ela não aceitava muito. Só que a gente começou a ver as programações passando também na televisão. E aquilo foi despertando a vontade na minha mãe de querer ir conhecer o trabalho da Igreja Universal. E aí, nesse dia, a gente foi. Era uma reunião de terça-feira, 3 horas da tarde. A gente começou a se sentir bem. Minha mãe começou a se sentir bem. Começou a mudar. Ela já não fazia mais aquelas coisas que ela fazia comigo. E eu comecei a ver mudanças nela. O tempo foi passando, eu fui crescendo ali. E só pelo fato de estar ali, né, ter começado aos 9 anos, eu achava que já era uma filha de Deus, assim, que porque eu tava indo sempre nas reuniões, eu fui enganando a mim mesma, porque o tempo foi passando, eu tinha vergonha de falar pras pessoas que, como pode eu ter tanto tempo de igreja e eu falar que eu não tenho o Espírito Santo, eu falar que eu não sou uma filha de Deus. Então ali eu comecei a me camuflar. Eu era uma pessoa muito fraca, uma pessoa assim muito fraca espiritualmente, cheia de dúvida, muita dúvida. As atitudes não era de uma pessoa que era de Deus, o meu jeito de ser, muito nervosa, muito agressiva ainda, aquela filha rebelde em casa. Não tinha mudado nada, só tinha mudado a roupa, né? Eu era vazia, eu era uma pessoa assim que, se tá tudo bem comigo, se tá dando tudo certo, Deus é comigo, mas se tá acontecendo alguma coisinha que saiu fora, Deus já não é mais comigo, sabe? É essa pessoa fraca, completamente fraca e vazia. Mais se preocupando com o que as pessoas estavam pensando de mim do que com o que Deus estava pensando de mim. Então, assim, depois de tanto tempo, numa pregação, Deus falou assim pra mim, esse dia foi muito forte. Deus olhou assim pra mim e falou assim: Márcia, tipo assim, eu tô a ponto de te vomitar. Sabe aquela passagem que fala assim: sei que você não é nem quente, nem frio, né? Então, assim, eu falei: eu sou morna. E o morno, Deus, ele tá o quê? A ponto de vomitar. Ele falou pra mim: Márcia, eu tô a ponto... Ali caiu a minha ficha. E aí eu comecei a imaginar as pessoas lá fora, aquelas pessoas que um dia teve dentro da casa de Deus. E daí eu me vi naquela situação. Eu falei: meu Deus, eu sei que eu tô nessa situação, mas eu ainda tô aqui. Eu ainda tenho uma chance, eu sei que o Senhor ainda tem uma chance pra mim. Deus, ele falou pra mim, ali caiu a minha ficha. Eu me arrependi. E eu falei assim: meu Deus, eu vi a necessidade de provar pra Deus que eu queria ele de verdade, que eu queria ser filha dele de verdade. E a minha maior alegria foi logo em seguida ter vindo também o jejum de Daniel. Eu falei: pronto, esse ano vai ser o meu ano. Teve vários jejuns de Daniel. Eu fazia, mas não fazia como era para ser feito. Eu até deixava de assistir televisão, né, acompanhar notícias seculares, mas eu não aproveitava esse tempo para me alimentar das coisas de Deus. Então, acabava não acontecendo nada na minha vida. Só que esse, no qual aconteceu a transformação, foi diferente, porque eu estava ali decidida a tornar ele diferente. Então, eu comecei a levantar todos os dias, 3 horas da manhã. Eu queria, e o próprio Deus vem da minha força e o meu desejo, ele me dava força para fazer aquilo. Fazer a minha oração e buscava a presença de Deus. Falar: meu Deus, eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer, porque o Senhor disse na tua palavra que se eu não me tornasse uma nascida do Senhor, eu não ia conseguir vencer esse mundo. E esse era o meu maior medo. Porque eu falei: se eu não nascer do Senhor, como que eu vou conseguir viver aqui?
Comecei a fazer jejuns também, sacrificar aquilo que pra mim ia fazer a diferença, né? Abrir mão de coisas que pra mim ia doer. Então eu comecei a fazer isso também. Comecei a fazer mais pra Deus, ler mais a Bíblia, porque eu não sabia nem mais o que era ler uma Bíblia, eu não tinha prazer. Eu comecei a me alimentar também vendo o blog do Bispo Macedo, o blog da Dona Esther, e da Dona Cristiane Cardoso também. E a minha assim, entrega para Deus foi tão intensa que na primeira semana do jejum de Daniel, Deus ele já me fez nascer dele, ele me tornou uma filha dele. Eu fui até a igreja para cumprir o meu voto da Fogueira Santa, né? Eu já estava vivendo a fé da Fogueira Santa junto com o jejum de Daniel. Então, quando eu cheguei no altar, eu me lembro que eu coloquei a mão no altar e eu não falei nada na hora. Foi como se fosse naquele dia do batismo com o Senhor Jesus, sabe? Quando Deus falou assim pro Senhor Jesus, eis aí o meu filho amado, foi como se ele tivesse falado assim pra mim, sabe? Filha, eis aí a minha filha amada. E aquilo ali eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu tinha muita vontade assim, mas chorar de alegria, sabe? Eu só queria falar de Jesus. Falar do que ele faz, da transformação que realmente ele faz acontecer, porque ali naquele altar, ele tirou aquela Márcia fraca, aquele medo, aquela complexidade, porque eu era uma pessoa muito complexada, me sentia assim, não amada pelas pessoas. Ele me deu tudo o que eu precisava. Então, assim, eu me senti forte, ele me deu força. Eu saí daquele altar como se eu fosse um gigante. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje quem olha pra mim realmente vê o brilho, porque quando a gente não é filha de Deus, a gente é apagada. A gente não tem aquele brilho que o Espírito Santo dá pra gente. Eu sou outra pessoa. Mudou o meu comportamento. Eu não sou mais aquela pessoa fraca, né? Como eu havia dito que eu era, aquela pessoa fraca, aquela pessoa que qualquer problema tava desmoronando. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa forte, meu casamento, ele é uma bênção. Meu marido, graças a Deus, hoje tá na fé comigo. Ele é um grande homem de Deus, ele tem caráter, ele se tornou a pessoa que eu sempre pedi pra Deus, né? A minha mãe, ela é muito minha amiga, a gente faz trabalhos da igreja juntas. Hoje eu amo muito a minha mãe. E eu falo para as pessoas hoje, né, que não tem, para Deus não tem tempo, para Deus é atitude. Então eu tenho certeza que assim como Deus ele fez comigo, essa pessoa que colocar toda a força nesse jejum de Daniel, ele também vai descer sobre a vida dela.